Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Viviane Aparecida, advogada atuante no direito do trabalho e no direito previdenciário. Hoje eu vou trazer um tema que é bem importante e causa muita insegurança: pensão por morte. O que é a pensão por morte? Quem pode receber? Quais as provas que precisa para receber a pensão por morte? Se houve alguma alteração com a reforma da Previdência em 2019, a duração desse benefício e também, se casar novamente, se perde ou não o benefício. Fica comigo até o final, eu vou explicar tudo isso de forma clara, objetiva, direta e sem juridiquês. A pensão por morte é um benefício pago para os dependentes do falecido que pagava o seu INSS, que era segurado da Previdência Social. Ou seja, quando alguém paga o INSS, contribui para o INSS, vem a falecer, determinados familiares podem ter direito à pensão por morte. Normalmente, os principais beneficiários da pensão por morte é a esposa ou o companheiro, quando vivia em união estável, os filhos menores, alguns casos, os filhos maiores, desde que eles sejam inválidos, e, em última hipótese, os pais, se comprovarem a dependência econômica do falecido. Mas o que precisa provar para poder receber a pensão por morte? Muita gente acha que é só chegar lá no INSS ou no aplicativo, apresentar a certidão de óbito e já vai sair recebendo, mas não funciona bem assim. O INSS, ele analisa alguns requisitos que são bem importantes. Primeiro requisito que o INSS vai analisar: se a pessoa falecida, ela tinha qualidade de segurado, ou seja, se ela pagava INSS, se ela já pagou alguma vez, quanto tempo que ela pagou, se ela estava no período de graça ou se ela não estava, enfim, ela vai analisar os pagamentos do INSS do falecido. Segundo, é necessário a comprovação que a pessoa é dependente, mas não é em todos os casos. A esposa, a dependência é presumida, o companheiro, a dependência é presumida. Só que no caso de companheiro, tem que comprovar a união estável. Quando existe um casamento formal, ajuda muito para conseguir o benefício da pensão por morte. Os companheiros, quem vive em união estável, tem que fazer a escritura de união estável ou reunirem muitas provas para conseguir o benefício de forma mais rápida. E quais são essas provas? O comprovante de mesmo endereço, né, a conta de água no nome de um, a conta de luz no nome do outro, extrato bancário com conta conjunta, despesa paga com, vamos supor, a conta de água o companheiro paga, a conta de luz a companheira paga. Então, tudo isso vai ser analisado pelo INSS e tudo isso, no caso da união estável, principalmente, serve como prova. Os extratos, a certidão até de batismo, fotos, tudo que tiver o casal junto vai comprovar a união estável. No caso da união estável, além do comprovante de mesmo endereço, o INSS costuma exigir a declaração do imposto de renda, a certidão de nascimento dos filhos que o casal tem em comum, plano de saúde, às vezes um é dependente do outro, até o cartão de crédito, quando tu coloca como dependente, a movimentação bancária e testemunhas ajudam também a comprovar a união estável. E aqui tem um detalhe muito importante: o caso é único e muitas pessoas têm o direito e nem imaginam que têm esse direito. E quais são as mudanças que vieram depois da reforma da Previdência? Hoje, o valor da pensão ele não vai ser 100% da aposentadoria da pessoa falecida. Isso mudou com a reforma. Em muitos casos, funciona assim. Ele começa com 50% e acrescenta 10% para cada dependente. Então, um exemplo: uma viúva com um filho, ela vai receber 70% do valor da aposentadoria que o falecido teria direito. A reforma também trouxe uma mudança bem drástica na questão da duração do benefício.
Dependendo da idade do cônjuge no momento do falecimento, a pensão ela pode ser ou por alguns meses ou então de forma vitalícia. Quem é que vai ter direito a uma pensão por morte de forma vitalícia? Aquela pessoa sobrevivente que tem 45 anos ou mais na data do óbito do falecido, desde que tenha cumprido os demais requisitos. E quais são os requisitos? A contribuição para o INSS, né, que comprova que o falecido é segurado, e o tempo de convivência entre ou o esposo ou o companheiro. Então, só vai receber hoje a pensão por morte de forma vitalícia a pessoa que tiver acima de 45 anos na data do óbito do falecido e se cumprir os outros requisitos. Duas dúvidas que eu recebo com bastante frequência. Se a pessoa já teve uma separação, um divórcio, se ela pode receber a pensão por morte, e se casar novamente, se ela vai perder o benefício de pensão por morte. Se é separado, pode receber a pensão por morte? Depende do caso, mas há possibilidade. Principalmente se recebia pensão de alimentos ou se dependia economicamente do falecido. Inclusive, existem situações em que a pensão ela pode ser dividida entre a esposa ou companheira atual e a ex. E isso é bem comum. Se eu casar novamente, eu perco a pensão por morte? A resposta é: pela regra que existe hoje, não se perde a pensão por morte através de um novo casamento. Por quê? Porque não existe previsão legal. Então, quando a gente vai olhar lá no artigo 77 da Lei 8.213 de 91, que tem tudo que faz perder o benefício, cessar o benefício, não está um novo casamento. Antigamente, com os benefícios mais antigos, a legislação era outra. Então, se houvesse um casamento, perderia a pensão por morte. Hoje isso mudou e não foi com a reforma já há algum tempo, bem antes, pelo menos desde 91, não se perde a pensão por morte por novo casamento. Aqui é importante sempre verificar a data em que o benefício foi concedido. Os benefícios antigos se perdiam, benefícios novos, pela regra atual, não se perde a pensão por morte por um novo casamento. A pensão por morte, ela parece ser um assunto simples, mas ela não é, porque ela depende de muitos detalhes que devem ser analisados tecnicamente. Infelizmente, por falta de informação, muitas pessoas acabam deixando de lado esse direito. No momento em que mais precisam de ajuda, no momento que estão fragilizados, inclusive financeiramente. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre pensão por morte, procure um advogado ou uma advogada especializada em direito previdenciário. E se esse vídeo te ajudou, curta, compartilha, te inscreve no canal, compartilhe com pessoas que precisam receber essa informação. Até o próximo vídeo.